Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia do Colégio Farias Brito, da FB Online. Estamos juntos no projeto Enem Não Tira Férias, uma parceria entre a SEDUC e o Colégio Farias Brito. Nessa aula de hoje, vamos resolver questões que costumam cair na prova do Enem. E vamos resolver cada uma dessas questões explicando para que vocês possam aprender, tirar suas dúvidas e, caso essas questões voltem a cair e elas costumeiramente caem nessas provas, você vai tirar de letra e vai acertá-las. Vamos lá, primeira questão? Primeira questão fala. É uma questão sobre ecossistemas. Bem, a verdade, essa questão trata sobre adaptações de seres vivos a ecossistemas brasileiros. E o principal desses ecossistemas é a Caatinga. Vamos lá. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda d'água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem formas de espinhos e cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação seca. Bom, a questão fala muito bem sobre adaptações dessas plantas da Caatinga, senhoras e senhores, a um ambiente que é caracterizado pela falta de água. A Caatinga, ela é, sobretudo, um ambiente seco. Então, para que a vegetação lá possa viver, tem que apresentar adaptações a esse ambiente seco. E são adaptações no que se trata das folhas, do caule e da raiz. Então, nós encontramos nas plantas da Caatinga detalhes, adaptações, modificações para suas raízes, para os seus caules e para suas folhas. O enunciado já falou de alguma modificação para o caule. Como é que devem ser os caules de uma planta da Caatinga? Como lá é um ambiente seco e, portanto, sem água, será necessário que o caule dessas plantas possam armazenar água. Por isso que nós encontramos as cactáceas como um predomínio na Caatinga, porque essas cactáceas, o cactus, apresenta no seu interior um tecido que armazena água, chamado parênquima aquífero. Portanto, o caule de uma cactácea, chamado de cladódio, é um caule que armazena bastante água. Adaptação essa para a planta no sertão, para a planta na Caatinga. Uma segunda adaptação que já foi anunciado para a gente pela questão é uma modificação que acontece nas folhas. É bom que vocês saibam que as folhas são órgãos numa planta que perdem bastante água. O processo de transpiração numa planta ocorre sobretudo nas folhas. Então, sobre essas folhas, há uma superfície, uma cutícula, e que pode diminuir a perda d'água. Mas também existem nas folhas os estômatos. Estômatos que são estruturas que, abertas, promovem a perda d'água. Então, a folha que apresenta uma cutícula, as folhas que apresentam estômatos, todos esses envolvidos na perda de água, todos eles envolvidos na transpiração. Ora, a folha é um órgão onde nós vamos ter perda de água. É por isso que as folhas das plantas da Caatinga são pequenas, porque ainda, assim dessa forma pequenas, vão reduzir a perda d'água. Mas mesmo pequenas, em muitas circunstâncias, é preciso abrir mão dessas folhas. É por isso que em algumas épocas do ano, sobretudo aquele período mais seco possível na Caatinga, as folhas irão cair. Essa é uma estratégia das plantas do sertão, folhas que caem durante o período mais seco, folhas que secam e que caem durante aquela estação mais seca, principalmente, sobretudo, porque nessa estação mais seca, senhoras e senhores, a falta de água é extrema. Uma outra alternativa para essas folhas que perdem bastante água é a presença de espinhos. É possível, então, que durante o processo evolutivo, é possível que aquela espécie, isso acontece nas cactáceas, por exemplo, abre-se mão das folhas e no lugar dessas folhas que perdem bastante água, desenvolve-se espinhos. Os espinhos são, portanto, folhas modificadas. E, ora, Ricardo, qual a necessidade de modificar folhas em espinhos? Por que é necessário abrir mão de uma folha e fazer ali ficar um espinho? Como eu disse, a folha perde bastante água para o ambiente. Ao invés de uma folha, se lá tivermos um espinho, essa planta não perderá água por essa folha, a planta não perderá água por transpiração. Falta apenas mostrar para vocês que adaptação as raízes deverão ter para a Caatinga. Aliás, é essa a pergunta que a questão faz. Qual é a adaptação, qual é a principal característica das raízes para essas plantas da Caatinga? Nós já sabemos que a Caatinga é um ambiente sem água, é um ambiente seco,
é um ambiente em que as folhas são modificadas em espinhos. Em períodos mais secos, algumas dessas folhas caem. Há situações em que o caule ele armazena água, porque, repito, o ambiente é árido, não tem água. E como devem ser, então, a adaptação para as raízes de um ambiente como a caatinga? É bom que vocês saibam que aquela chuva que cai, e não é constante, é uma chuva breve, é o ambiente com o menor índice pluviométrico que nós temos no Brasil. Essa pouca chuva que cai, ao cair nesse solo pedregoso, e a questão fala que o solo é pedregoso, essa chuva que cai, ela rapidamente infiltra para o solo e vai se depositar lá no fundo desse solo. Portanto, na caatinga, o solo, ele parece uma peneira, em que a chuva vai caindo e essa chuva, ao chegar no solo, rapidamente ela infiltra, rapidamente ela avança, ela vai até ao fundo. Portanto, a água que cai da chuva se acumula no solo, bem distante da superfície. E para que a planta da caatinga possa ali sobreviver, ela precisa, então, desenvolver uma raiz profunda. Essa é a grande adaptação das raízes das plantas da caatinga. São raízes profundas, que vão buscar a água lá no fundo, lá em regiões mais profundas do solo, porque em função do solo pedregoso, essa água infiltrou e foi até lá embaixo. Portanto, a nossa resposta correta para essa questão, senhoras e senhores, é a letra D. Por que o item A está errado? O item A, pessoal, fala de um sistema radicular de raízes aéreas. A caatinga não tem raízes aéreas, tem raízes subterrâneas e profundas. A letra B, fixação do vegetal ao solo por sistema radicular do tuberoso. Sistema radicular tipo tuberoso é um sistema que armazena nutrientes. Quem armazena nutrientes na caatinga, em geral, é o caule e não as suas raízes. A letra D está errada, porque sistema radicular tipo sugador, isso aparece para plantas parasitas e não para as plantas da caatinga. E, finalmente, como eu disse, a resposta D é a correta. Por que a letra E está errada? Armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório. Raízes respiratórias, senhoras e senhores, são raízes que nós encontramos no bioma manguezal. É na Rhizophyra mangle, as plantas do manguezal, é nesse manguezal que nós encontramos raízes do tipo respiratório. Portanto, mais uma vez, para a caatinga, a adaptação de suas raízes é ser profunda para buscar água lá nas regiões mais profundas, porque foi para lá que a água da chuva caiu, porque o solo era pedregoso, funcionou como uma peneira que deixou essa água chegar até o fim. Tranquilo? Beleza? Vamos agora a uma segunda questão. Uma segunda questão que, por inúmeras vezes, foi cobrado no Enem. Preste bem atenção que tem uma explicação bacana para você chegar ao fim, para chegar à resposta correta dessa questão. Vamos a ela. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de cozinha. Nessa situação, o uso do sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os micro-organismos. Espera aí. Nós estamos preservando o alimento usando o sal de cozinha. Nós estamos preservando, pessoal, carnes, né, com sal de cozinha, para evitar que eles possam ser contaminados por bactérias e fungos. Como é que é feita essa estratégia? Eu preciso falar para vocês duas coisas. E são duas coisas que vão nortear o nosso raciocínio para a resolução dessa questão. O primeiro aspecto importante a ser dito, prestem todos atenção, o primeiro aspecto importante a ser dito é que nós vamos salgar a carne. E salgar a carne significa preservar essa carne contra a ação deteriorante e infecciosa de bactérias e fungos. Ora, Ricardo, por que salgar a carne torna essa carne um ambiente agora livre de bactérias e fungos? Por que salgar a carne faz com que essa carne possa ser preservada? Essa é uma prática bem antiga, os tropeiros faziam isso, aqueles que caminhavam, né, viajavam, transportavam seus alimentos em mulas, né? Os animais vinham carregando aquelas bagagens de alimentos e durante dias viajavam. Não era possível trazer um pedaço de carne, deixar essa carne exposta. Rapidamente essa carne poderia ter bactérias e fungos que causariam nessa carne a sua decomposição. Esses tropeiros, então, inventaram a carne seca.
que é jogar sal nessa carne. E por que jogar sal nessa carne preserva a carne? Olha que estratégia interessante. Ao jogar sal nessa carne, essa carne torna-se um ambiente hipertônico. Ora, senhoras e senhores, o que é um ambiente hipertônico? Um ambiente hipertônico é um ambiente com muito sal, com bastante sal. É um ambiente cujo nível dissoluto é elevadíssimo. Então, ao jogar sal nessa carne, nós vamos tornar essa carne hipertônica. E aí, eu quero passar para vocês a segunda informação que eu disse que iria informá-los para que vocês pudessem resolver bem essa questão. A primeira eu já disse, é salgar a carne para deixar essa carne hipertônica. A segunda informação é, a água, senhoras e senhores, de qualquer ser vivo, sempre se desloca por osmose. Vou repetir, prestem todos atenção. A água de qualquer indivíduo se desloca por osmose. Osmose é um processo de deslocamento de água. E a informação preciosa que eu tenho a dar para vocês é a seguinte, a água, senhoras e senhores, sempre vai se deslocar para um ambiente hipertônico. Guarde isso. Se o ambiente hipertônico é aquele com alta concentração de soluto, se o ambiente hipertônico é aquele que tem muito sal, se o ambiente hipertônico é aquele que apresenta a maior concentração de gases, de soluto, de açúcares, de sal, é para esse ambiente que a água vai sempre caminhar. Portanto, a água sempre se desloca para o ambiente hipertônico. A água sempre caminha para o ambiente hipertônico. A água sempre vai se deslocar para onde temos maior quantidade de soluto, maior quantidade de sal. E, portanto, a água sempre se desloca para o ambiente hipertônico. E aí eu mato a charada. Por que eu estou jogando sal na carne? Acompanhem comigo. Se eu estou jogando sal na carne, se eu estou salgando essa carne, estou deixando essa carne com que natureza? Hipertônico, com alta concentração de sal. Qual vai ser a consequência disso? Qualquer bactéria que caia nessa carne, qualquer fungo que caia nessa carne, bactérias e fungos, ao caírem nessa carne, vão encontrar uma carne salgada, vão encontrar uma carne hipertônica. E encontrando essa carne hipertônica, o que esses fungos, essas bactérias vão sofrer? Ora, a água no corpo desses fungos, a água na estrutura, a água que está na estrutura desse fungo, a água que está na estrutura dessa bactéria, uma vez que elas caíram sobre essa carne salgada, essa água sairá desses indivíduos e vai para o ambiente. A bactéria e o fungo, ao caírem nessa carne salgada, essas bactérias e fungos perderão água para esse ambiente, porque a água sempre vai para o ambiente hipertônico. E assim, perdendo água para o ambiente, o fungo e a bactéria que caíram nessa carne salgada desidratam e morrem. A forma como nós preservamos a carne salgando-a é fazendo com que fungos e bactérias, ao caírem sobre essa carne, sofram desidratação, pois a água no corpo desses indivíduos migra para o ambiente hipertônico. É assim que nós vamos causar a morte desses fungos, desses micro-organismos, é assim que nós preservamos essa carne. Então, salgar uma carne significa torná-la hipertônica. E tornando-a hipertônica, senhoras e senhores, qualquer tipo de micro-organismo que caia sobre essa carne, ele vai sofrer desidratação, pois a água presente no corpo desses indivíduos desloca-se por osmose sempre para o ambiente hipertônico, é o ambiente que nós encontramos a carne. Tranquilo? Beleza? Inúmeras vezes encontramos questões como essa no Enem, falando de que forma ou qual a estratégia salgar uma carne pode prevenir a contaminação dessa carne. Está explicado. Sal na carne, deixa a carne hipertônica, qualquer micro-organismo que venha a cair nessa carne desidrata e perde água para o ambiente. Tranquilo? Vamos agora à última questão. Essa é uma questão do Enem também que trata sobre processo saúde-doença. Vamos lá. A questão fala o seguinte: uma idosa, residente em uma cidade do interior do país, foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. A pergunta do Enem é: qual a orientação dada à jovem pelo médico? Veja, a situação clínica é a seguinte: a neta, levando a sua avó, chega até o hospital e o médico constata que ela tem um edema, que é um inchaço dos membros inferiores, ou seja, um inchaço nas pernas. O edema, senhoras e senhores, é essa retenção de líquido
que torna esse membro edemaciado, inchado. E por que houve uma retenção de líquido nesse membro? Porque os vasos linfáticos estão obstruídos. A obstrução de vasos linfáticos, causando líquido, perda de líquido para os tecidos, gerando esse inchaço chamado de edema, essa obstrução dos vasos linfáticos pode ser causado por um verme, por um nemateuminto, chamado de filária, a chamada elefantíase ou filariose é essa a doença. Então, a filária, causada por um verme cujo nome é Wuchereria bancroft, esse verme, Wuchereria ou Wuchereria bancroft, esse verme, ele, na sua forma larvar, na sua forma filária, ela acaba obstruindo os vasos linfáticos, gerando extravasamento do líquido linfático, edema e inchaço dos membros inferiores. A neta preocupada queria saber se essa doença poderia ser contagiosa, se tocar na avó poderia ter essa doença, ou de que forma essa jovem poderia evitar a doença. É bom que vocês saibam que essa é uma doença que apresenta um vetor. Existe um mosquito transmissor dessa doença. Olha que interessante. Para prevenir contra a elefantíase, para prevenir contra a filariose, para prevenir contra esse verme, a Wuchereria bancroft, que causa essa doença, a filária, a filariose, nós temos que prevenir o acesso a esse mosquito. Nós temos que usar, portanto, repelentes, fechar, botar telas nas casas para evitar que esse mosquito venha entrar. Esse mosquito é o Culex, e esse mosquito Culex é o responsável pela transmissão das filárias, das formas larvais desse nemateuminto, desse verme. Portanto, para que nós tenhamos um controle sanitário, para que nós possamos ter um controle, para que outras pessoas não sejam contaminadas com essa doença, nós precisamos controlar o mosquito. E controlaremos o mosquito utilizando repelentes e mantendo telas nas janelas para evitar que esse mosquito possa entrar. Além disso, é preciso preservar a mata nativa, pois o mosquito, senhoras e senhores, ele acaba chegando no ambiente urbano toda vez que nós desmatamos as áreas, as coberturas vegetais. Então, para finalizar, qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Certamente, foi a orientação de letra A. Usar repelentes em telas em janelas, já que era transmitida por um mosquito, o mosquito Culex. Por que não pode ser a letra B? A descrição da letra B, senhoras e senhores, nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é por água contaminada, isso pode estar relacionado, por exemplo, a ascaridíase. Isso pode estar relacionado, por exemplo, pessoal, a esquistossomose, quando a larva penetra pela pele. Tá falso o item B. Item C. Evitar contato com animais zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose vinculada a grandes mamíferos. Não é uma zoonose em grandes mamíferos. Essa é uma doença transmitida por um vetor, que é um mosquito. Tá claro? Isso não é, por exemplo, um calazar. Isso não é uma doença em que nós tenhamos depósitos de um protozoário, por exemplo, presente lá em animais como o cachorro, cujo mosquito, flebótomos, transmitirá para os humanos. Não é assim que funciona. Aqui é um mosquito chamado Culex, que vai picar uma pessoa contaminada e depois, picando uma pessoa saudável, transmitirá para a pessoa saudável as filárias que causam a doença. Por que não pode ser a letra D, Ricardo? Realizar exames periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Não é hereditária a doença. Essa doença é transmitida é uma doença de verme, é uma verminose, é um nemateuminto, cuja transmissão se dá pela picada de um mosquito. E, finalmente, a letra E. Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Não. Esse edema que aparece nas pernas, esse inchaço, é causado por um verme filária que está parasitando e causando obstrução. Por isso que a resposta, de fato, sem dúvida alguma, é a letra A. Tranquilo? Um abraço grande, até a próxima.